Então a gente vai estar estudando sobre o livro, como a irmã Magda sugeriu, o livro de Esther. É um livro muito lindo, tem uma história muito comovente. Ele se encontra entre os livros históricos. Se a gente for estudar o Antigo Testamento, tem a lei, tem os profetas, tem os livros de sabedoria, mas o Esther é um livro histórico, onde conta uma história, né? E algo muito interessante, porque quando a gente olha para a história deles, a história de Mardoqueu e Esther com Deus, faz a gente refletir sobre a nossa história com Deus. A gente vai ver que o Deus que agiu na história de Mardoqueu e Esther também age todos os dias na nossa vida. Amém. Quando a gente vai estudar sobre quem escreveu, provavelmente ou foi Neemias, ou foi Esdras, ou o próprio Mardoqueu. Ou seja, para a gente entender onde foi escrito, o local onde acontece essa história, foi lá em Suzã, na Pérsia, onde é hoje o Irã. A data, quando foi escrito, foi mais ou menos 500 anos antes de Cristo. É aquele episódio famoso, acho que a maioria das pessoas conhece, que é o cativeiro babilônico. Por causa que o povo de Israel desobedeceu, eles foram levados de Jerusalém para a Babilônia. Mas aí depois vem o rei Ciro e concede liberdade a todos os povos, né? Então Esther, ela está nessa fase onde a Pérsia está dominando no lugar de Babilônia. Uma coisa interessante que a gente também tem que ver é que se a gente for pegar a Bíblia, está assim a ordem. Tá, primeiro vem Esdras, depois Neemias e depois, por último, vem Esther. Mas a história de Esther não acontece depois de Neemias. Se a gente for estudar, a gente vai ver que antes a história de Esther, ela está antes de Neemias. Ela vai estar ali entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras. Antes de Esdras ir para sair de Babilônia para ir para construir o templo, acontece a história de Esther. É isso que circunda a história de Esther. Os judeus, eles voltam, só para a gente entender um resuminho, para a gente entender o contexto da história, para entrar em aplicações práticas para a gente. Os judeus, eles voltam da Babilônia através de Zorobabel. O templo é reedificado. A Esther se torna rainha da Pérsia, porque é muito interessante. Não foi todo o povo que saiu da Babilônia. Uma parte continuou lá na Babilônia. E entre essas pessoas que continuaram na Babilônia, na Pérsia, está a família de Esther. Aí a gente vai ver a importância dessa mulher. Olha como essa mulher foi importante. Se essa mulher não tivesse sido colocada por Deus naquele posto alto de princesa, de rainha, não existiria mais o povo judeu. E não existindo o povo judeu, não existiria o descendente da mulher, o descendente de Abraão, o nosso Cristo. Então, tu vê, olha a importância de Esther na história da salvação. A salvação vem dos judeus, do povo de Deus, através de Cristo. Então, se Esther, através de Deus, não tivesse sido colocada naquela posição, todos os judeus teriam sido exterminados. Tem uma coisa interessante também que eu queria trazer, que é uma tipologia. O que é uma tipologia? É uma sombra, é uma figura. Por exemplo, você já ouviu falar que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus? Jesus é um cordeiro? Não, é uma figura, é um tipo. Aquele cordeiro simbolizava o sacrifício que Cristo faria por nós. Certo? Quando a gente olha a história de o povo saindo da Babilônia e indo para Jerusalém, é uma tipologia para a gente também. Saindo do mundo e entrando na igreja, vindo para Cristo. Saindo da Babilônia e vindo para Cristo. É por isso que lá em Apocalipse diz: sai dela, povo meu, sai da Babilônia, da meretriz. Só um minutinho, tem uma pessoa dizendo que não está ouvindo nada, Magda. Tu estás ouvindo? Eu estou ouvindo muito bem. Às vezes o problema é no aparelho da pessoa, na conexão da pessoa. Aí era bom a pessoa sair e entrar de novo. Se alguém mais está ouvindo. Tem mais alguém que não está ouvindo, só sinalizar aí, por favor. Não sei se era o caso de escrever. Eu estou ouvindo bem, vendo e ouvindo imagem perfeita e som também. Então, perfeito. Tá bom, então, Magda. Pode continuar, desculpa. Como a gente estava falando sobre tipologia, olha que interessante, mamãe. A gente vai olhar
a história da reconstrução do templo, que é o período em qual Esther está. E olha que significado importante tem para a gente. Quando o povo saiu lá de Babilônia e foi para Jerusalém, sabe qual foi a primeira coisa que eles construíram? Repare. Foram destruídas 3 coisas. Os muros foram destruídos, o templo foi destruído e o altar foi destruído. Quando eles voltaram de Babilônia para Jerusalém, qual dessas 3 coisas eles construíram primeiro? O que você construiria primeiro? Não seria lógico construir os muros para se proteger? Mas não foram os muros que eles construíram primeiro. A primeira coisa que eles construíram foi o altar. O que simboliza o altar? A cruz de Cristo, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. Essa é a primeira coisa que tem que ser restaurada. Primeira coisa que eles restauram, o altar. A próxima coisa que eles vão restaurar é o templo. E por último, eles restauram, através de Neemias, né, os muros. E Neemias só restaura por causa da intervenção de Esther. Porque senão não existiria Neemias, não existiria restauração, não existiria nada. Então o que eu trago pra gente? Repare. Altar, templo e muro. Altar, cruz de Cristo. Jesus já restaurou a nossa comunhão com Deus. Ele já restaurou o altar. Agora, no tempo presente, ele está o quê? Eu edificarei a minha igreja. A igreja é a casa do Pai. A igreja é o templo de Deus. E agora, nesse presente momento, ele está edificando o templo, edificando a sua igreja. Jesus já restaurou o altar. O templo está sendo reedificado, que é a sua igreja. Mas haverá um tempo em que haverá os muros, onde haverá a separação entre os justos e os injustos. Aqueles que vão entrar às portas da Nova Jerusalém e aqueles que vão bater, mas vão ficar de fora. Então, para que a gente não fique fora dos muros da cidade da Nova Jerusalém, que a gente conserte o nosso altar com Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Eu vou perguntar aqui para a Jana me ajudar. Está dois para me ajudar. Estudando sobre o livro de Esther. Sim. Quais seriam se os irmãos souberem aí também, pode responder na live, no chat. Quais seriam os 5 principais personagens do livro de Esther? Não vale falar aí. Eu sei. Então vai lá. Então eu vou falar e você me diz quem são eles. Pode ser? Tá. Por exemplo, um dos principais personagens é Assuero. Quem é ele? Assuero era o rei da Pérsia. O rei da Pérsia. Ele era casado com quem? Com Vasti, ou Vasti. Tem Vasti, gente que gosta de pronunciar Vasti. Existe um outro personagem que vai entrar na história que se chama Esther. Quem é ela? Esther era uma judia, que na verdade era Radassa. E aí ela é escolhida como rainha. Por que ela foi escolhida como rainha? Porque o primo dela, Mardoqueu, orientou ela para que ela fosse para pro palácio do Assuero, né? Para ser uma das escolhidas, ou a escolhida no caso. Então a gente vê Assuero, Vasti ou Vasti, Esther, Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da tradução, né? Uhum. Mas também nessa história entra um vilão. A gente vê os nossos mocinhos, que é Esther e Mardoqueu, mas nessa história também entra um vilão. Quem é esse vilão? Amã. E o que ele quer? Ele quer poder, ele quer destruir o reino, ele quer destruir os judeus. Ele quer destruir os judeus. Que no caso os hebreus, né? Então esses são os 5 personagens do livro. Assuero, Vasti, Esther, Mardoqueu e Amã. Se a gente fosse fazer um esboço da história bem curtinho, em 4 partes, seria: do capítulo 1 ao capítulo 2, a gente vai ver o que ocorre para Esther se tornar rainha. Assuero, ele dá um banquete, e ele, embriagado, muito vinho, o que ele faz? Ele chama a rainha Vasti para se apresentar diante dos seus convidados. Mas qual foi a reação da rainha? A rainha disse que não iria se apresentar para um monte de homem bêbado há mais de 7 dias tomando vinho, né? Isso. Eu até entendo ela. Com certeza. Ele, por estar bêbado, ele tomou uma decisão errada, né? Sim. E acabou que por causa da insubordinação, da desobediência ao rei, Vasti foi
afastada, destituída. E isso, olha só como Deus, a gente já começa a ver Deus agindo nas circunstâncias para que Esther entrasse na história. Então, capítulo 1 e 2, a gente vê como Esther se torna rainha. Porque Vasti foi destituída, então o rei... Assuero quer escolher uma nova esposa. Uma nova esposa. Então ele chama mulheres de todo o império. Todas as províncias. Seja bonita, formosa. E virgem. E entre essas mulheres está... Esther, Radassa, que se apresenta como Esther. No capítulo 3 ao 4, a gente vai ver que os judeus vão ser ameaçados por causa de Amã. Amã, embora seja o segundo no governo de Assuero, ele fica indignado porque quando ele passeia pelo palácio, o que acontece? Todo mundo se curva perante ele, mas tem um homem que não se dobra perante ele. Quem é esse homem? Mardoqueu. Aí eles descobrem que o porquê dele não se dobrar, porque ele era judeu, e um judeu não se dobra perante qualquer outra divindade. Amém. Então ele começa a tramar um plano para destruir os judeus. Ele vai até a presença do rei e sem explicar quem é o povo a ser destruído, ele vai lá e pede a destruição desse povo. E o rei, como confia nele, autoriza essa destruição, sem saber que povo era esse. Já no capítulo 5 ao 8, a gente vai ver como Esther ela intercede pelos judeus. E no capítulo 4, no capítulo 9 ao capítulo 10, a gente vai ver que os judeus são salvos. A gente vai ver com mais detalhes isso, mas antes vamos entender qual foi a finalidade desse livro. Foi para mostrar algo chamado providência divina, mostrar o cuidado de Deus com o seu povo. A gente vai ver que como os judeus foram salvos pela rainha Esther do complô idealizado por Amã. E também vai revelar, essa história vai revelar o porquê que eles comemoram a festa Purim. Mais para frente, se der tempo, a gente conversa um pouquinho sobre isso. Algumas curiosidades sobre o livro de Esther. Você sabia que o livro de Esther possui o maior versículo da Bíblia? Esther, capítulo 8, verso 9, é o maior versículo da Bíblia. Alguém comentou? Porque eu não estou entendendo. Ele está dizendo que não adicionou. Quem é? Pode ir falando, irmão. Pode ir falando. Outra curiosidade, você sabia que na Bíblia existem apenas 2 livros com nomes de mulheres? Você saberia dizer quais são, Magda? Esther e Ruth, né? Esther e Ruth. E olha que interessante. Você vai ver um contraste, uma diferença entre as duas. Enquanto Ruth, olha que interessante, é uma mulher gentia que se casa com um judeu. Agora, quando a gente vai para Esther, acontece o contrário. Uma mulher judia se casa com um gentil. Eu não sei se você sabe, se você for lá em Efésios capítulo 2, vai demonstrar o que é a igreja. A igreja é que, através de Cristo, judeus e gentios se tornam um só. Então, Ruth, um só povo. Então, Ruth e Esther mostram figuras da igreja unida em Cristo. Agora, a maior de todas as curiosidades, para mim, essa é a mensagem principal do livro. Olha que interessante. O livro de Esther não menciona o nome de Deus. Como que um livro da Bíblia não menciona o nome de Deus? Não faz nenhuma referência à oração, sacerdote, sacrifício. Não faz nenhuma referência ao nome de Deus. Enquanto o nome do rei Assuero é mais de 100 vezes citado, o nome de Deus não aparece uma única vez no livro. E o porquê disso tem um propósito. O nome de Deus está ausente no livro, mas a sua mão está presente a todo tempo. Amém. Glória a Deus. E isso é uma figura para nós. Isso é uma figura para a gente. A gente tem que entender que a gente tem que ver Deus atuando, conduzindo as coisas nos bastidores. A gente vai ver que na vida do crente não é sorte, não é acaso, é tudo a mão de Deus conduzindo as circunstâncias. Assim como foi na vida de Esther e de Mardoqueu. A gente vai entender que não existem coincidências, mas sim providência. Por isso que eu gosto de falar que o crente ele tem
Jesuscidência. Na vida do crente acontece Jesuscidência. Paulo explicou isso com um versículo bem famoso, Romanos 8, 28, que diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito e nada vai impedir que esse propósito venha se cumprir. Não importa que na vida da pessoa que ama a Deus, seja coisas boas ou coisas ruins, isso vão cooperar para que o propósito de Deus se cumpra. E é isso que a gente vê na história de Esther e Mardoqueu. Eu gosto muito de uma ilustração, de uma história sobre o velho chinês. Ele tinha uma fazenda, e ele estava lá consertando a cerca da sua fazenda, o portão onde tinha a sua fazenda, e de repente ele escuta um barulho muito forte de não sei o nome, como é que o barulho que o cavalo faz, e muitos cavalos selvagens, como o portão estava aberto, galopando, muitos cavalos galopando, e esses cavalos selvagens entram na cerca dele, ele vai lá e fecha a cerca, e ele conseguiu vários cavalos selvagens. Aí o vizinho diz assim: rapaz, que sorte você tem! Aí o chinesinho diz: boa sorte? Má sorte? Deus é que sabe. No dia seguinte, o filho do fazendeiro chinês foi tentar domesticar um daqueles cavalos selvagens. O que aconteceu? O cavalo muito brabo, empilou para trás, o filho do chinesinho caiu, quebrou a perna, fraturou a perna. Aí o vizinho olhou: ixi, que azar, hein? Má sorte? Boa sorte? Deus é que sabe. No dia seguinte, na região, ia ter uma batalha que ia ser morte na certa. Quando os soldados vieram convocar o filho do chinesinho, não pôde ir. Estava com a perna quebrada. Mas o do vizinho foi para a guerra. Então a gente vê que tanto coisas boas como coisas ruins, elas vão cooperar para que o propósito de Deus se cumpra. A gente pode não entender naquele momento, mas depois, quando a gente vê o todo, a gente vê: agora eu sei por que isso aconteceu na minha vida. Agora eu entendo. A Jana, ela tem uma ilustração muito boa, que eu vou pedir para ela, que é a ilustração do bolo. Pode falar, amor? Ah, meu Deus. Para a gente entender o Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Que assim, a gente sabe que quando a gente vai fazer o bolo, as mulheres todas vão entender. A gente separa os ovos, a manteiga, né, a farinha de trigo. E tipo, se a gente for comer o ovo cru, a gente não vai conseguir comer só ele ali cru, né? Abrir ele assim e botar na boca. Pegar um punhado de farinha de trigo, colocar na boca, também não vai ser agradável. Tampouco uma colher de manteiga ou margarina, enfiar tudo na boca, também não vai ser legal. Mas quando a gente junta o trigo, os ovos, a manteiga com o açúcar, e aí a gente bate para misturar bem, põe numa forma, leva para o fogo, olha só, a relação com a nossa vida espiritual. Leva para o fogo, e aí o que é que sai de lá? Sai um bolo maravilhoso. E é exatamente assim na nossa vida. As partes do processo que Deus está fazendo na nossa vida, uma dor aqui, uma dor acolá, é insuportável, não é bom de engolir, a gente não consegue, né, trava até, mas quando Deus ele junta tudo isso que a gente viveu e mostra o que Ele tinha preparado para a gente, uau! Porque eu não descansei no Senhor e esperei o que Ele estava realmente preparando. Eu sou uma prova, né, viva disso. Todos os processos que o Senhor permitiu que eu vivesse, Ele estava me moldando, Ele estava me forjando, me lapidando. E tudo que eu queria era não passar por aquelas dores, não passar por aquilo tudo. Mas hoje, vivendo os propósitos de Deus, eu entendo o que eu passei, o que eu sofri, e que foi bom para mim. A pessoa que eu me tornei hoje foi por conta de todos os problemas que eu vivi, né? Tem uma história muito conhecida na Bíblia que vai ilustrar isso. O Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. E a ilustração disso que a Bíblia nos dá é José do Egito. Parece que está dando tudo errado na vida dele. Ele vai contar sobre um sonho que teve, os irmãos com inveja vendem ele. Para piorar,
ele vai lá, se torna escravo no Egito. Aí a mulher de Potifar tenta seduzir ele vai para a prisão. Ou seja, parece que a vida dele está dando tudo errado. Mas é como se fosse, eu gosto da ilustração do arco e flecha. Vai indo para trás, está indo para trás, está dando tudo errado, está indo para trás, está indo para trás. Mas quando solta a flecha, ela vai direto no alvo. Assim foi a história de José. Ele foi indo para trás, parece que está dando tudo errado, mas não. Estava preparando ele para pegar impulso e acertar o seu objetivo, que era se tornar governador do Egito. Que tem tudo a ver com a história de Esther. Aí você faz a comparação com Esther. Parece que estava dando algo errado, mas a providência de Deus colocou ela lá para quê? Para salvar os seus irmãos. A mesma história com José. José foi colocado num alto posto para que quando viesse a fome, ele pudesse salvar os seus irmãos. A mesma coisa acontece com Esther. Esther foi colocada num alto posto para quando viesse a aflição, a angústia, o extermínio de judeus, ela fosse lá e salvasse os seus Acho irmãos. isso poderoso. Amém. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que quando a Esther foi colocada num alto posto, José foi colocado num alto posto para salvar os seus irmãos. O que eu aprendo com isso? Que tudo que Deus faz na minha vida, faz na tua vida, toda a bênção que Deus nos concede, não é só para nós. A bênção que Deus nos concede serve para abençoar o próximo. Amém. Se Deus te colocou num lugar, Ele te colocou num lugar com o propósito de abençoar as pessoas que estão ao teu redor, à sua volta. Amém. É por isso que lá nas cartas de Paulo, quando ele vai falar a respeito dos dons espirituais, ele vai dizer o seguinte, que os dons espirituais não é para si mesmo. O dom é para benefício do corpo de Cristo. Não é para você se exaltar, mas é para você abençoar o próximo. Por isso que eu e a Jana costumamos dizer que ministério, ou seja, serviço, né? Ministério não é ser visto. Ministério é serviço. É abençoar o próximo. Se Deus te colocou numa posição de bênção, é para você abençoar os outros. Que é o ministério Singles, é exatamente isso, né? É um serviço. A gente é só para acolher aquele povo com as feridas na alma, né, Magda? Só Jesus. Então, na história de Esther, o que é para ficar gravado hoje? Assim, terminamos a live, e o que é para ficar gravado? Que no livro de Esther, embora o nome de Deus não apareça, a sua mão aparece em todos os momentos, conduzindo as circunstâncias para que o propósito de Deus se cumpra. E a mesma coisa é na minha e na tua vida. Embora a gente não veja Deus, a gente vê que os acontecimentos que acontecem com a gente estão cooperando para que o propósito de Deus se cumpra. Amém? É por isso que, então, quando isso serve para a gente, para quando a gente se questiona, onde você está, Deus? Cadê você, Deus? Está acontecendo isso, aquilo, mas cadê você, Senhor? Então saiba que se ele está em silêncio, ele está o quê? Trabalhando. Ele está trabalhando nas circunstâncias. Eu gosto muito de um homem que se chama Abacuque. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. O livro de Abacuque. Ele, para mim, ele é sensacional. Ele começa o livro muito angustiado. São 3 capítulos só. No capítulo 1, você vai ver um Abacuque triste, chateado, amargurado com a circunstância que estava ao seu redor. Ele pergunta, Senhor, até quando? Senhor, por quê? Até quando? Ele quer saber o tempo que vai durar aquela situação. Por quê? Ele quer saber o motivo daquilo estar acontecendo. Não é com a gente hoje? Até quando, Senhor? Por quê? Abacuque está angustiado, ele está orando a Deus. Quando você vai para o capítulo 3, você vê um Abacuque totalmente diferente. Em vez de amargura, há uma alegria, há um desejo de louvar a Deus. Ele diz assim, ó, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, o quê?
Eu me alegrarei em ti. O que aconteceu com esse homem? De passar do estado de amargura para alegria, de ansiedade para esperança. A resposta para essa mudança de comportamento no Abacuque está no capítulo 2. Capítulo 1, Abacuque triste. Capítulo 3, Abacuque alegre. No meio do livro, no capítulo 2, você vai encontrar a resposta. Até quando, Senhor? Por quê? Por que dessa situação? Abacuque, eu vou mandar algo pior, vou mandar a Babilônia. Como, Deus? Calma aí, Abacuque. Vou te explicar o seguinte. Eu não vou te dar uma resposta para os teus questionamentos. Eu vou te dar uma proposta. Qual proposta, Senhor? O meu justo viverá pela fé. Amém. O que mudou o pensamento, a mentalidade, o comportamento de Abacuque foi que não importam as circunstâncias. Eu sei que Deus está no controle. Embora eu não consiga ver, a fé é o nosso olho espiritual de ver as coisas invisíveis. Eu não vejo agora as circunstâncias, mas através da fé eu vejo que Deus está no controle de todas as coisas. Confiança, apesar das circunstâncias. E esse era o coração de Esther e o coração de Mardoqueu. Então, quando você questionar a Deus, cadê tu, Deus? Não, calma. Tenha fé. Ele está trabalhando nas circunstâncias. Amém. E outro ponto interessante é que você não vai ver na história de Esther e Mardoqueu nenhum milagre sobrenatural. Você não vai ver Deus mandando pragas, tipo como aconteceu lá no Egito, para libertar o povo. Não. Deus está usando coisas naturais para fazer um milagre. Isso que é interessante. Porque às vezes a gente está esperando um milagre de Deus, assim, Deus descer do céu e mudar a nossa situação. Mas não. Às vezes Deus usa coisas naturais para mudar a circunstância, para nos dar vitória em coisas tão simples. Por exemplo, às vezes na conversa com um amigo, Deus usa um amigo para nos abençoar. Um pneu furado. Meu Deus, por que o meu pneu furou? Não, calma, ele está te livrando de algo que vai acontecer lá na frente. Então, coisas do dia a dia. Deus não precisa usar de coisas sobrenaturais para nos dar livramento. Às vezes ele usa coisas naturais, cotidianas, do dia a dia. Quer falar alguma coisa? Não. Quer me ajudar aqui? Você quiser que eu fale algo. Um ponto interessante também para a gente interpretar a Bíblia. Aqui vale para todas as histórias da Bíblia. Inclusive a história de Esther. Um ponto que a gente tem que ter sempre em mente é um versículo-chave de toda a Bíblia. Esse versículo vai destravar várias portas para a gente entender todas as Escrituras. Que versículo é esse? Vou explicar. Gênesis 3:15. Eu não sei se os irmãos conhecem. Essa é a primeira promessa, a primeira, digamos assim, a primeira promessa de Deus na Bíblia. Eu vou ler para os irmãos e olha que interessante. Gênesis 3:15. Depois a gente vai aplicar no livro de Esther. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Existem 3 coisas aqui que sempre vão acontecer em toda história, em toda narrativa bíblica. 3 coisas nesse versículo que acontecem em toda a história bíblica, incluindo o livro de Esther. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. O que a gente vê aqui? Que existem os filhos de Deus, os descendentes da mulher, e eles sempre serão perseguidos pelos filhos de Satanás, pela descendência da serpente. Você vai ver sempre na Bíblia Abel versus Caim, Esaú versus Jacó. Você vai ver sempre um contraste entre os descendentes da mulher, os filhos de Deus, e os descendentes da serpente. Primeira coisa que a gente vê isso no livro de Esther? Sim. A gente vê que há uma briga entre o Mordecai, o judeu, e Amã,
o Amalequita, que é descendente de Esaú, que é aquela turma que Saul devia acabar e não exterminou. E se você não extermina um problema, esse problema volta a lhe incomodar. Isso aconteceu na história. Então a gente viu o descendente da mulher, Mardoqueu, um dos descendentes da mulher, Mardoqueu, sendo confrontado com o descendente da serpente, Amã. Outro ponto interessante... Fica mais retinho. A gente viu, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia aqui é uma profecia sobre Cristo, sobre as duas vindas de Cristo. Este te ferirá a cabeça. O que é a cabeça na Bíblia? Alguém saberia dizer? Cabeça na Bíblia, vou falar assim na Bíblia, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Né? O homem é o cabeça da mulher. Cabeça significa o quê? Autoridade. Certo? Então, quando diz ali que esse descendente da mulher, que é Cristo, ferirá a cabeça da serpente, significa o quê? Cristo, um dia, vai tirar a autoridade de Satanás desse mundo. Lá em Apocalipse, capítulo 11, o verso 15, vai dizer assim, ó, na última trombeta, os reinos, ou seja, o governo, a autoridade, os reinos desse mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele vem e pisa a cabeça da serpente. Mas antes disso acontecer, ele teve que fazer outra coisa. E tu lhe ferirás o calcanhar. O nosso Senhor, ele foi ferido. Ferido no calcanhar, o calcanhar é a nossa parte de trás. Então fala de uma morte traiçoeira. Jesus Cristo, ele foi traído e morreu para nos dar a vida. Então, as duas vindas de Cristo já estão aqui nesse versículo. O que a gente aprendeu? Ferirá o calcanhar. Cristo morreu por nós. Vai esmagar a cabeça. Vai vir reinar sobre esse mundo, sobre esse novo céu, na nova terra, né? E diz ali que enquanto isso não acontecer, entre uma coisa e outra, haverá inimizade. A Bíblia diz que o mundo nos odeia, porque nós não fazemos as coisas que agradam o mundo. Então sempre vai existir essa inimizade entre os filhos de Deus e os descendentes da serpente, que Jesus chama até de raça de víboras, né? Raça de víboras, descendentes da serpente. A Jennifer fez uma pergunta ali, amor. Só para concluir aqui, o que isso tem a ver com Esther? A gente viu que há perseguição entre o povo de Deus e os seus inimigos. Ali fala sobre a primeira vinda de Cristo, alguém que deu a vida para salvar o seu povo. Primeira vinda de Cristo. E isso é representado na figura de Esther. Ela se coloca numa situação de risco porque não podia chegar diante do rei, então ela está arriscando a sua vida para salvar o seu povo. E Esther está mostrando ali para nós uma figura de Cristo, aquele que se entrega para salvar o outro, figura de Cristo. Num segundo momento, a gente falou sobre esmagar a cabeça da serpente, ou seja, tirar a autoridade. A gente viu que aqueles que estavam sendo condenados à morte, por causa da intercessão de Esther, através de Deus, o jogo virou. Agora eles passaram a reinar, os seus inimigos foram derrotados. E é isso que vai acontecer na segunda vinda gloriosa de Cristo. Quando Cristo vier, ele vai lançar fora o joio e o seu trigo ele vai colher no seu celeiro. É isso que eu queria falar. O que tu queria falar? Não, é que a Jennifer ela fez uma pergunta que eu já sei mais ou menos a resposta, mas eu queria que você falasse. Ela falou assim, ó, porque nós não compreendemos o propósito de Deus logo de cara. Pois se fosse assim, evitaria muitas dores, evitaria muitas brechas para o inimigo de nossas almas agir, né? Então, o que eu responderia? Assim, o propósito de Deus, os planos de Deus já são muito claros através da palavra, tá, Jenny? O Senhor, ele tem um eterno propósito, que é o quê? Que nós sejamos os filhos dele. Ele quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Romanos 8:29 deixa isso bem claro. Porque aqueles que ele escolheu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho unigênito. Então, o que Deus espera de nós? Que nós sejamos semelhantes a Jesus. Quando a gente entende esse propósito de Deus,
que ele quer que nós sejamos imitadores de Cristo, inclusive é um conselho de Paulo, né, que nós sejamos imitadores de Cristo como ele é. Então, a gente já entendeu o propósito. Amém. Só que as adversidades, elas não vão deixar de existir por conta de nós entendermos o propósito de Deus. E o inimigo de nossas almas vai continuar trabalhando para que a gente fuja do propósito de Deus. Ele não quer que a gente se alinhe a Cristo, ele quer que a gente se alinhe ao mundo. Então, a gente tem que implantar na nossa mente lá o que tem em Romanos 12, 2, não é isso, amor? Não vos conformeis com esse século. 12, 2, não vos conformeis com esse século e tal. Então, esse é o ponto, entendeu, Jenny? O inimigo não vai deixar de pelejar contra nós. Ele não deixou de pelejar contra Jesus. Ele tentou Jesus, entendeu? E Jesus era a personificação de Deus na Terra. Ele era a forma corpórea de Deus na Terra. E o diabo não deixou de intervir contra ele, entendeu? Então, imagina nós, réis mortais, entendeu? O inimigo vai se levantar, as coisas ruins vão acontecer. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus não disse que ia ser tudo mil maravilhas, que ia ser tudo, né, fácil. Muito pelo contrário, ele já alertou, vai ser difícil. A Bíblia diz que todos os dias nós somos entregues como ovelhas ao matadouro. Então, a gente tem que ter essa consciência de que nós seremos perseguidos até a volta de Jesus. Até lá não tem descanso. Eu espero ter respondido. Nosso tempo está quase acabando. Que pena. Ai. Que pena. Vamos fazer a parte 2. Porque, assim, o livro teria muita coisa ainda para a gente abordar, né? Para a gente compartilhar. O tempo da live é muito curto. E todos os livros que a gente bota, fica esse gostinho de quero mais, porque o tempo não permite que a gente, né, mastigue, deguste, a gente saboreie as riquezas. Tem muita coisa aqui ainda, muita coisa muita coisa preciosa. Outra live com vocês. Amém, a gente faz, Magda, você sem problema nenhum. O que você queria falar, né? Tinha alguma coisa ainda, né? Do tempo. Tem muita coisa aqui ainda. Como está quase acabando o tempo, eu vou pular alguns pontos aqui para a gente fechar bem a live. Olha que coisa interessante. O que aconteceu na vida de Esther e como isso é uma figura para a gente. A gente viu que o nome de Deus não está no livro, mas a gente vê as ações de Deus que mostram como Deus está agindo, né? Agora, um outro ponto interessante é sobre os decretos que eles fizeram. Foram 2 decretos. Há um decreto que Amã faz condenando todo o povo de Deus à morte. Então, há um decreto de condenação. Aí depois Esther descobre o plano todo de Amã, chega diante do rei, né? Estou encurtando aqui bem bastante. E Esther pede fazer um novo decreto. Mas agora há um decreto de salvação. Mas repare que o outro decreto não foi anulado, de condenação não foi anulado, porque não podia revogar a lei dos persas. Mas houve um novo decreto de salvação. O que eu quero dizer com isso? Essa é a mensagem do Evangelho. Como assim? Há um decreto de morte, há um decreto de condenação sobre a gente e não pode ser revogado. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. É um decreto que Deus não pode revogar. O salário do pecado é a morte. Esse decreto não pode ser revogado. Mas o que Deus fez? Ele não revogou esse decreto. Ele criou um novo decreto. Ele disse o seguinte, que Deus enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Amém. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há um decreto de morte, sim. Há um decreto de morte. Aquele que pecar morrerá. Mas há um decreto de salvação. E essa salvação está gratuitamente oferecida a todos que se arrependem, que confessam seus pecados. Amém. E tornam a ter um relacionamento de amor com Cristo Jesus. E o decreto de condenação é anulado por esse decreto de salvação em Cristo Jesus. Amém. Poderoso demais isso.